Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro da Bíblia que, olha, pode ser bem intenso. O livro de Juízes. É verdade. É um daqueles livros que, assim, se a gente entra sem preparo, pode sair meio chocado, né? Muita violência, umas histórias bem pesadas. Exatamente. Parece, sei lá, um compilado de relatos de guerra, traições, personagens com atitudes, para dizer o mínimo, bem questionáveis. Sim. E aí fica a pergunta, por que essas histórias estão na Bíblia? São pra gente imitar? Tipo Eude, Gideão, Sansão? São exemplos? Ou tem outra coisa aí? Essa pergunta é o ponto de partida, né? Porque, assim, muita gente chega na Bíblia buscando só exemplos morais diretos, heróis perfeitos. Ah, E Juízes quebra essa expectativa logo de cara. É bem diferente. certo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tentar ir além dessa primeira impressão, né? Desse choque inicial. Tentar entender qual é a mensagem central de Juízes, por que essas narrativas tão brutais foram preservadas. Exato. E um ponto-chave que o próprio texto sugere é que os personagens principais, esses juízes, Eude, Gideão, Jefté, Sansão, eles não são apresentados como ideais, sabe? Muito pelo contrário, as falhas deles são bem evidentes. Ah, isso já muda bastante a perspectiva. Porque a gente cresce ouvindo falar da força de Sansão, quase um super-herói bíblico, né? Pois é, mas essa não é bem a imagem que o texto quer passar de jeito nenhum. Não. Se a gente olhar com calma lá nos capítulos 13 a 16, o que a gente vê é um Sansão assim, impulsivo, vingativo, totalmente movido por paixões. Ele toma decisões terríveis, quebra os votos que fez, usa o dom de Deus para fins pessoais. É um exemplo trágico, na verdade. Um potencial enorme, mas desperdiçado. Não é um modelo de conduta. Entendi. E os outros? Tipo, Eude, lá no capítulo 3, a história dele é basicamente um assassinato, né? Enganando o rei Eglon. Exato. É uma ação de guerra, com astúcia, talvez necessária naquele contexto de opressão, mas moralmente bem complexa, né? Não é um ato de pura nobreza. Com certeza não. E Gideão? Esse começa tão bem. Ah, Gideão é um caso interessante. Nos capítulos 6 e 7, ele demonstra fé, pede sinal para Deus, lidera Israel numa vitória que parecia impossível, com só 300 homens. Aquela cena das tochas, dos cântaros, é inspiradora. Sim, essa parte é demais. Mas imagino que tem um mais. Tem um mais bem grande, infelizmente. Nos capítulos 8 e 9, a coisa meio que desanda para Gideão. É. O despojo da batalha. Ah, eu lembro disso. E o texto diz que todo Israel se desviou por causa daquilo, virou um laço para ele e para a família dele. E o pior é que depois da morte dele vem uma guerra civil horrível, causada pelo filho dele, Abimeleque. Nossa, que queda. E Jefté? A história dele é muito triste. Juízes 10 a 12. Extremamente dolorosa. Um homem que foi rejeitado pelos irmãos, vira líder de um bando meio marginalizado. Aí chamam ele para salvar Israel dos amonitas, ele até consegue a vitória, mas faz aquele voto terrível e precipitado a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse da casa dele. E quem sai é a própria filha. Exato, uma tragédia imensa. Muitos teólogos veem isso como resultado de um desconhecimento profundo da vontade de Deus, da lei. Sacrifício humano era abominável para Deus. Ele agiu mais por impulso, talvez influenciado pelas práticas pagãs ali da região, do que por uma fé bem instruída, sabe? Fica bem claro, então. Não são modelos de virtude. E você falou que o livro mesmo nos prepara para isso. Sim, logo no comecinho, capítulos 1 e 2, o texto faz questão de registrar que, depois que Josué e aquela geração morreram, a geração que viu as obras de Deus no Egito, no deserto, na conquista, Sim. surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera por Israel. Isso está lá em Juízes 2, verso 10. E qual foi a consequência disso? O versículo seguinte é direto ao ponto.
Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins. Juízes 2:11. Ou seja, abandonaram a Deus e foram atrás de outros deuses. Entendi. Então todo aquele comportamento estranho, às vezes pecaminoso, dos juízes e do povo ao longo do livro, é apresentado como uma consequência direta desse afastamento de Deus, dessa ignorância sobre quem ele era, o que ele queria. Eles começaram a agir como os povos vizinhos. É exatamente essa chave de leitura que o livro nos dá. A infidelidade gera o caos. Esquecer de Deus leva a imitar as práticas corruptas das outras nações. Faz todo sentido. Claro que tem pontos de luz, né? Débora, por exemplo, nos capítulos 4 e 5, ela se destaca muito. Uma mulher de fé, corajosa, sábia, profetiza, juíza. Ela confiava em Deus, obedecia. É verdade, a história dela é diferente. Ela é um contraponto importante. Mostra que a fidelidade ainda era possível. Mas, ao mesmo tempo, a história dela até ressalta o quão baixo o resto de Israel tinha caído, sabe? Entendi. E a própria estrutura do livro parece contar essa história de decadência, né? Você mencionou a introdução 1-2, o corpo principal com os juízes 3-16 e uma conclusão bem sombria 17-21. Parece que a coisa vai piorando mesmo. Sim, a trajetória é claramente para baixo. As histórias dos juízes já são complicadas, como a gente viu. Mas os últimos 5 capítulos, do 17 ao 21, olha, ali é o fundo do poço moral e espiritual de Israel. Ali não tem mais nem juiz, né? Não tem mais nem a figura de um libertador central. É anarquia total. É onde entram aquelas histórias terríveis, certo? Tipo a tribo de Dan, que rouba os ídolos de um cara chamado Mica e depois massacra uma cidade pacífica, Laís, só para tomar a terra deles. Capítulos 17 e 18. O abuso e a guerra civil que quase acaba com a tribo de Benjamim nos capítulos 19 a 21. É muito pesado ler aquilo tudo. É muito pesado. E é pesado de propósito, entende? Para mostrar o caos absoluto que acontece quando cada um faz o que quer, sem referência a Deus, sem lei, sem ordem. E dentro da parte principal, dos juízes 3-16, tem aquele padrão que sempre se fala, né? O ciclo vicioso. Ah, sim, o famoso ciclo de juízes. Ele é a espinha dorsal dessa seção. Como ele funciona mesmo, só para a gente relembrar. Basicamente, está descrito lá em Juízes 2, do verso 6 em diante, e se repete nas histórias que seguem. São os passos. Primeiro, o povo de Israel se volta para a idolatria fazendo o que era mal. Ok. Segundo, como consequência, Deus permite que nações inimigas venham e oprimam eles. Certo, a opressão. Terceiro, aí sofrendo, o povo clama a Deus por socorro. O clamor. Quarto, Deus, na sua misericórdia, levanta um juiz, um libertador, para salvar o povo. A salvação temporária. Exato. E quinto, vem um período de paz, geralmente enquanto aquele juiz vive, mas logo depois que ele morre, o povo volta a pecar, às vezes pior do que antes, e o ciclo recomeça. Impressionante como isso se repete. Me lembra um pouco, será que tem a ver com o padrão do Êxodo? Com Moisés? Tem tudo a ver. É uma ótima observação. Existe um paralelo interessante com o que a gente pode chamar de modelo Moisés. Pensa bem. 1. Faraó age mal, oprime Israel. Sim. 2. O povo sofre essa opressão. 3. Eles clamam a Deus. 4. Deus levanta Moisés como libertador. 5. Deus traz a salvação, a libertação do Egito. Os juízes seguem meio que esse roteiro, cada um sendo uma espécie de mini Moisés. Só que como a gente já viu, são versões bem Falhas, né? limitadas desse modelo. Exatamente. Nenhum deles chega perto da estatura moral de Moisés, da comunhão que ele tinha com Deus, do impacto duradouro. São libertadores temporários, muitas vezes cheios de problemas, que resolvem a crise do momento, mas não conseguem mudar o coração do povo. Nem o próprio coração deles, muitas vezes. Isso mostra bem a decadência, né? Desde Moisés e Josué. Mostra essa deterioração progressiva da liderança e da fidelidade em Israel. É bem triste, na verdade. Ok, então a gente entende que não são heróis perfeitos, que tem esse ciclo de decadência, mas, sendo bem sincero, por que a gente precisa ler sobre tanta coisa ruim? Tanta violência, traição, fracasso? Qual o valor disso para nós hoje?
Parece meio deprimente. É uma pergunta muito importante. E a resposta, eu acho, está em reconhecer o valor do que a gente chama de literatura trágica. Pense em grandes obras, mesmo fora da Bíblia, que exploram a queda moral, sabe? As consequências de escolhas erradas. Tipo, sei lá, filmes ou livros que mostram personagens que começam bem e vão se corrompendo aos poucos. Exato. Pensa, sei lá, no Poderoso Chefão ou até séries como Breaking Bad. Mostram como pequenas concessões, orgulho, maus hábitos podem levar a pessoa para um caminho de destruição total. Ninguém acorda de manhã e planeja, hoje vou arruinar minha vida. Mas acontece, né? Sim, são processos graduais. E a literatura trágica permite que a gente observe esse processo de perto, mas de uma distância segura. Ela funciona como um espelho e principalmente como um alerta. A gente vê as escolhas erradas do Gideon com o éfode, a impulsividade do Sansão, o voto impensado do Jefté, o caos total lá no final do livro. E isso nos convida a refletir. Onde eu vejo esses mesmos padrões na minha própria vida? Nas minhas atitudes, nos meus valores, nos meus relacionamentos, na minha comunidade. Entendi. É como se juízes esfregassem na nossa cara as consequências extremas do pecado e de viver longe de Deus, para nos chocar mesmo e nos fazer parar para pensar. Um grande sinal de pare, perigo. Exatamente isso. É um chamado para a gente se autoavaliar com sinceridade. Ver o fundo do poço que Israel chegou em Juízes nos força a examinar nosso próprio coração, nossos caminhos e, com sorte, a buscar fazer escolhas diferentes, mais alinhadas com o que Deus quer para nós. Nossa, essas histórias são realmente fortes, mexem com a gente. E aí, para quem está acompanhando a gente nessa conversa, o que mais chama a sua atenção no livro de Juízes? Qual personagem, qual história, qual aspecto desse livro mais te impacta ou te faz pensar? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente vai gostar muito de saber. Ah, e se essa nossa conversa está sendo útil, está ajudando a entender melhor esse livro tão desafiador da Palavra de Deus, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, se inscreve no canal para continuar explorando a Bíblia com a gente em outras conversas como essa. Mas olha, o livro de Juízes não é só um alerta trágico não, viu? Ele também, de uma forma até surpreendente, aponta para uma esperança. Esperança. Em Juízes, como assim? No meio de tanta escuridão, onde é que está essa esperança? Repete, quase como um refrão sombrio, lá nos últimos capítulos, justamente os mais caóticos, do 17 ao 21. Qual frase? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Essa frase aparece igualzinha em Juízes 17.6 e de novo em 21.25. E a ideia está presente em toda essa parte final. É verdade. Lembro bem dessa frase marcando o fim daquelas histórias horríveis. O que ela quer dizer com essa repetição toda? Se a gente conecta isso com o resto da história da Bíblia, essa frase é a chave da mensagem, digamos, propositiva do livro. Ela está fazendo um diagnóstico da causa do problema. A anarquia, moral, espiritual, o caos, tudo isso vinha da falta de uma liderança justa, piedosa, uma liderança que guiasse o povo segundo a vontade de Deus. O livro está argumentando de forma implícita, mas muito forte, que Israel precisava desesperadamente de um bom rei. Entendi. Então, Juízes meio que prepara o terreno para os livros seguintes, como Samuel, que vão contar justamente o pedido do povo por um rei e o começo da monarquia com Saul e principalmente com Davi. Exatamente isso. O caos total de Juízes cria essa expectativa por ordem, por um líder que unificasse a nação e a conduzisse de volta para a aliança com Deus. E Davi foi essa resposta, né? Pelo menos em parte. Davi foi um avanço enorme em relação aos juízes, sem dúvida. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus em muitos aspectos. Ele trouxe estabilidade, prosperidade, unificou o reino, trouxe a arca para Jerusalém, reorganizou o culto. Sim, foi um reinado marcante. Mas, como você mesmo disse, Davi também falhou.
E falhou gravemente. O caso com Batseba e Urias é o exemplo mais conhecido, mas não foi o único. É verdade. E a própria história de Davi, que foi o melhor rei de Israel, acaba mostrando que um rei humano, mesmo escolhido por Deus como ele, não era a solução definitiva para o problema mais fundo de Israel. Que era? O pecado. O pecado que morava no coração do povo e também no coração do próprio rei. A monarquia trouxe ordem externa, mas não conseguiu fazer a transformação interna radical que era necessária. Então, para onde Juízes está apontando no fim das contas? Se nem mesmo o grande rei Davi foi a resposta final. Olha, ao mostrar de forma tão crua, tão brutal, a profundidade da bagunça humana quando cada um faz o que quer, né? Cada um fazia o que achava mais reto. Uhum. E ao mostrar que nem os libertadores, os juízes, nem mesmo os reis humanos conseguiram resolver isso de verdade, Juízes acaba apontando para a necessidade de um rei diferente, um rei de outra natureza. Um rei diferente? Como assim? Um rei que fosse perfeito, justo, poderoso, fiel. Um rei que pudesse não só governar Israel por fora, mas que pudesse transformar o coração do seu povo por dentro. Ah, um rei que viesse não só para livrar dos inimigos de fora, tipo os filisteus, mas para salvar o povo dele mesmo. Da própria tendência ao pecado, à rebelião. Exatamente. Juízes nos mostra de forma muito dura que o maior inimigo de Israel não era exatamente os cananeus ou os midianitas, era o próprio coração rebelde do povo. Nossa, que forte isso. Por isso, o livro planta essa semente da esperança messiânica. Ele nos faz desejar, ansiar pelo rei prometido, aquele que viria da linhagem de Davi, sobre quem os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel falariam com tantos detalhes depois. O Messias. Sim, o Messias. Um rei que traria perdão de verdade, justiça perfeita e que daria um coração novo para o seu povo. Juízes mostra o tamanho do abismo, para que a gente valorize a ponte que só esse rei poderia construir. Entende? Uau! Olhar para Juízes com essa lente realmente muda tudo. Então, para a gente ir amarrando as pontas, não devemos ler Juízes procurando heróis para copiar, certo? Mas sim como uma análise honesta, até brutal, da nossa natureza humana caída e das consequências terríveis que vêm quando a gente vira as costas para Deus. Perfeito. O livro tem esse duplo propósito, podemos dizer. É um alerta muito forte contra o nosso orgulho, nosso egoísmo, essa ideia de que a gente pode definir o certo e o errado por conta própria. Uhum. E, ao mesmo tempo, ao mostrar que todas as soluções humanas, os juízes, os reis, falham no fim das contas, ele nos direciona para a única esperança verdadeira, o governo justo e redentor do rei que Deus prometeu. As histórias são chocantes e talvez precisem ser mesmo, para gerar na gente o que aquele material que a gente leu chamou de uma santa impaciência, né? Uma aversão profunda ao pecado, ao egoísmo, começando na gente, claro, mas também no mundo ao nosso redor. Exatamente. Juízes usa esse passado sombrio para despertar em nós um anseio pelo futuro reino de Deus. Um futuro onde a justiça, a paz, a retidão finalmente vão reinar de verdade sob o governo do Messias. Fica então para a gente pensar uma reflexão final. No mundo onde a gente ainda vê tanto caos quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Como é que essa mensagem de Juízes sobre a nossa necessidade de uma liderança justa e mais ainda de um resgate que tem que vir de Deus, como essa mensagem ecoa na nossa vida pessoal hoje, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na sociedade? É uma pergunta essencial para a gente levar daqui. Muito importante. Com certeza. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou nesta conversa profunda sobre o livro de Juízes. Esperamos que tenha sido útil, que tenha trazido alguma luz. Esperamos que sim. Até a próxima.